no tempo em que o Senhor está me dando, me deu e está me dando nessa terra, é a oportunidade de fazer a diferença mesmo junto com você, junto com sua casa, junto com o seu ambiente, é fazermos a diferença juntos, amém? Nós não estamos aqui somente para cumprir um protocolo de estar, de o ambiente, o horário, culto, não, nós estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos convidou, Ele disse em um determinado momento: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, colocarei sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave, o meu jugo ele é leve, o meu jugo você consegue suportar, o meu jugo você consegue carregar, o meu jugo ele é plausível ao ambiente de vida que você tem. Eu já determinei um jugo para cada um de vós, e o jugo que eu tenho você consegue carregar. Então, o Senhor Jesus, Ele grita, Ele diz isso às nações, Ele diz isso onde Ele passa. Ele lança palavras, lança cura, lança libertação. Amém? Só que nós temos que estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos para a graça do Senhor manifestando em nossa vida, no nosso ambiente. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, porque hoje nós vamos ceiar ainda também. Amém? Graças a Deus, o ambiente de comunhão, um ambiente de adoração através do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Jesus, tomando o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, por você. Então, é por você isso daqui, é por mim, esse ambiente aqui foi por você, é dado por vós. Aleluia. Capítulo 4. Alguém poderia pegar um pouquinho de água para mim? Capítulo 4, versículo 1 em diante, vai dizer assim, todos acharam? Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naquele dia, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Obrigado. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei todas essas autoridades e a glória desses reinos, porque elas me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda a sorte apartou dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, no nome de Jesus, da mesma forma que essa palavra, Senhor, direcionou meu coração, fala ao coração de cada um de nós aqui essa noite, ó Deus, que ela venha ser viva e eficaz no ambiente de casa, lar, família, de cada um que está aqui, Senhor, de todos aqueles que vão assistir também posteriormente. Senhor, trabalha no lar, ó Deus, aquela pessoa que está precisando, aquela família que está precisando de um milagre,
Que essa noite, ó Deus, venha ser nítido no nosso coração a graça do Teu Espírito sobre nossa vida em dias difíceis, Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, aqui o texto, ele vai dizer sobre um momento que Jesus tinha passado. Jesus, ele vinha do Jordão. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que naquele momento, Jesus ele foi cheio do Espírito. Jesus ele estava cheio do Espírito. E no capítulo 4 aqui, no início do capítulo 4, vai dizer o seguinte: Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Ao deserto que vai dizer ao nosso coração momentos difíceis, momentos turbulentos, momentos de tribulações. Amém? Está dando microfonia aqui? Aleluia. Então, nós somos cheios do Espírito Santo para suportarmos as dificuldades. Nós somos cheios do Espírito Santo porque Ele quer nos levar não somente nos ambientes de mar, de tranquilidade, de paisagens, mas o Espírito Santo também ele tem autonomia de nos levar em desertos. O Espírito Santo ele tem autonomia e nos leva em ambientes onde nós vamos ser tentados pelo diabo, onde nós vamos ser apresentados como oferta ao diabo, onde nós vamos ser entregues nas mãos dele para ele nos tentar. Ele não tem poder sobre a nossa vida, como ele não teve poder sobre a vida de Jesus, mas ele teve poder de tentar Jesus. Então, antes de sermos tentados, primeiro nós somos cheios do Espírito Santo. Então não vai haver nenhuma tentação na sua vida, não vai haver nada que você vai passar quando você está na presença, quando você está batizado, quando você está caminhando. Não vai haver nenhuma tentação que você não consiga vencer. Se você não estiver cheio, se você estiver cheio do Espírito Santo, não há nada que possa te vencer nos dias de tribulação. E o Espírito Santo, ele vem através desse momento aqui, através da vida de Jesus, mostrando através de Jesus, o Jesus homem, e ele sai nesse ambiente, e o Espírito Santo vai direcionar Jesus para o deserto. E ali no deserto, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o diabo passou muitos dias junto de Jesus, e no final, praticamente no final da estadia de Jesus no deserto, o diabo começa a lançar setas, a lançar tentações sobre a vida de Jesus. Então, quando nós estamos enfrentando alguma provação, alguma dificuldade, alguma tentação, primeiro nós temos que entender se isso não veio devido a algum pecado ou alguma decisão incerta que nós deveríamos ter tomado e não tomamos. Primeiro nós temos que entender isso. Por que nós estamos sendo levados para o deserto? Porque nós estamos diante de uma situação a qual nós não temos certeza do que está acontecendo. Se você olhou ao seu redor, se você olhou para você, para dentro de você, e não tem nenhum motivo desse pelo qual você deve estar nesse deserto, então eu e você nós só temos que olhar e pedir a Deus força e energia para que nós venhamos ultrapassar essa dificuldade, ultrapassar essa luta que nós estamos passando. Porque o deserto, ele é inevitável para todos. O deserto, ele é real para todos. E é isso que acontece na vida de um cristão, quando ele é entregue totalmente à presença do Espírito, porque o Espírito é quem conduz. O Espírito Santo é quem direciona. Nós não escolhemos mais aonde nós vamos, nós não escolhemos mais o que nós fazemos, nós não escolhemos mais onde nós pisamos. Apesar de nós termos livre-arbítrio de ir e fazer o que quiser, nós não somos mais donos do nosso direcionamento. Quem manda em nós agora é o Espírito Santo. Quem manda em mim agora, onde eu vou, onde eu deixo de ir, é o Espírito Santo quem me direciona. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito direcionou, o Espírito guiou Jesus
no deserto. Ele não somente direcionou Jesus pelo deserto, mas ele guiou Jesus no deserto. Guiar é estar à frente, é mostrar, é dar um discernimento do que está acontecendo. Quando alguém pede ajuda para mim ou para você, onde fica a saída da cidade? Você só vai falar assim, a saída da cidade é para lá. Você está direcionando o lugar. Mas quando você quer ajudar um pouco mais profundo, você fala, não, eu vou te guiar, eu estou indo para lá agora, eu vou na frente e você me acompanha. Você está guiando aquela pessoa, você está guiando ela para um determinado ponto. E o Espírito Santo, ele fez isso com Jesus. O Espírito Santo, ele não somente direcionou, mas ele guiou Jesus no deserto, dentro do deserto. Então, o inimigo, ele sempre está à espreita de nossa vida, buscando entender, buscando aperfeiçoar o que nós temos de dificuldade, quais são as nossas dificuldades, o que nós estamos passando, porque ele quer nos atacar nitidamente nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ele olha para mim, olha para você, ele fica sondando você, ele sonda você, ele fica à espreita da sua casa. Pastor, o senhor está falando assim que o inimigo está rodeando a minha casa. Sim, ele está rodeando a sua casa. Se você não sabia, eu vou te informar. Isso é real, isso é verídico, isso é nítido em nossa vida. Não é porque nós somos cristãos, quer dizer que nós estamos isentos. Não, o inimigo, ele está querendo atacar a igreja, ele está querendo atacar aqueles que estão querendo caminhar, ele está querendo atacar aquele que está querendo ser fiel, aquele que está querendo se consagrar, ele está querendo colocar pensamentos, ele está querendo distorcer o seu entendimento. E ele quer usar a palavra para isso. A palavra vai dizer que ao seu redor há anjos que acampam e ao seu derredor vivem aqueles que querem te tragar. Então, onde você vai, onde você está, não é somente o ambiente de lar, não, é onde você vai. Ele sempre está à espreita, te sondando, querendo te moldar às vontades do mundo, às vontades da terra. Então, aqui eu quero meditar com você sobre o ataque, sobre esses ataques em tentações que nós temos, essas áreas que nós somos tentados. Eu quero meditar sobre o que foi dito aqui nesse texto, através de Jesus. Eu quero conhecer algumas áreas, destacar algumas áreas com você aqui, que nós somos atacados em tentações, nós somos tentados. E eu quero destacar aqui com você para que nós venhamos estar com os nossos olhos abertos e nossa atenção bem acesas em respeito a isso, para que nós venhamos estar policiando isso. Não somente nos dias de ceia, nos dias de algum evento, não, é diariamente. O primeiro ambiente que o inimigo ele quer nos atacar, que ele quer nos ferir, é no físico. Capítulo 4, versículo 2 a 4, vai dizer assim, ó: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverás o homem. Então a primeira tentação que Jesus sofreu aqui foi no ambiente básico do seu corpo, nas necessidades básicas que ele tinha do seu corpo. O diabo chega até Jesus e sabe que Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, porque Jesus ele já havia multiplicado pães. Jesus já havia pegado peixes e multiplicado peixes. Pães e multiplicado pães para tratar do povo. Então ele chega até Jesus. Jesus está num ambiente de consagração. Jesus está num ambiente onde ele está se consagrando na intimidade, para ter um acesso a Deus. E o diabo espera a carne dele gritar mais alto.
O diabo pede para que a carne, espera até esse ambiente de necessidade física comece a gritar e ele comece a lançar diante dele algumas tentações, dizendo o seguinte: olha, o seu corpo já está debilitado, o seu corpo está pedindo um alimento, você já se consagrou muito, você já passou um tempo bom aqui, olha, você já está quase 40 dias aqui. Olhe para essa pedra aqui, você não é o Filho de Deus? Pegue ela e transforme ela em pão e você coma ela. Só que o propósito de Jesus não é obedecer à voz do inimigo, o propósito de Jesus é obedecer à voz do Senhor. O Senhor não havia liberado ele ainda para entregar o seu jejum. O Senhor não havia liberado ele ainda para entregar aquilo que ele estava fazendo para matar a carne dele. Então, as circunstâncias das tentações físicas da carne, elas vêm através de alguns atos específicos. O primeiro deles é a solidão. Nós ficamos em muitos momentos em uma solidão profunda, em nosso lar, em nossa casa. O diabo olhou para Jesus, viu ele no deserto, e viu ele, e pensando que ele estava frágil, pensando que ele estava debilitado, e ele lança um ataque sobre Jesus. Então nós temos que compreender e entender como nós estamos com o nosso físico. Qual é a debilidade física que nós temos quando nós estamos solitários? Jesus até estava debilitado por conta da grande quantidade de dias que ele estava sem comer, mas ele estava com um propósito. Ele estava afastado e solitário, mas ele não estava por um acaso, ele não estava por conta de uma depressão, ele não estava por conta que ele estava sendo rejeitado, ele estava com um propósito, ele foi levado e guiado pelo Espírito. Só que nós devemos cuidar o ambiente qual nós estamos. A solidão não pode tomar conta de nós, porque quando nós estamos sozinhos, o inimigo vem e nos ataca no nosso ambiente onde nós estamos. A solidão, ela pode trazer esse ambiente de incapacidade de vencer o maligno. Porque a solidão fala que nós não somos capazes de estar no meio de pessoas. A solidão vai dizer para nós que nós não somos quem nós achamos que nós não somos quem a Bíblia diz que nós somos. Nós devemos tomar cuidado com a solidão dentro de nós, no físico. O segundo é a fraqueza. E teve fome. Jesus estava no deserto, ele teve fome. O inimigo, ele sempre ataca as pessoas de acordo com a sua fraqueza. Nós temos que compreender qual é a nossa fraqueza. Qual está sendo a nossa fraqueza no físico? O que nós estamos precisando mais? Nós estamos fracos por conta de quê? Porque nós estamos jejuando muito, nós estamos nos consagrando muito? Ou porque nós estamos jejuando pouco, nós estamos nos consagrando pouco? Porque o nosso físico ele tem que ser mortificado pelo Espírito. E aí nós vamos ser cheios do Espírito. E aí é quando eu estou fraco, é que eu estou forte. A fraqueza que o diabo enxergava em Jesus, na verdade, era a força de Deus sobre a vida dele. Então, quando eu falo para você sobre a solidão, você tomar cuidado na solidão, é você ter entendimento de quem você é quando você está sozinho. E você entender o que você está fazendo quando você está só. Por que você está fraco? Você está só com um propósito, você está fraco com um propósito, porque se nós estamos sós com um propósito do mundo, nós vamos ser atacados, vamos ser vencidos. Se nós estamos fracos com um propósito do mundo, nós vamos ser atacados e nós vamos ser vencidos. E nós não vamos conseguir caminhar. E ele vai nos atacar também na facilidade. Transforma essas pedras em pães. Jesus poderia muito bem pegar e transformar em pão e saciar a sua necessidade. Ou até mesmo lançar algo sobre ele e saciar a necessidade dele sem precisar até mesmo de comer. A facilidade, o alcance de nossas mãos, às vezes vão ser muito fáceis para nós. Nós nos entregarmos às dificuldades, nós nos entregarmos às adversidades do mundo, falarmos, eu já não dou conta mesmo, é assim mesmo, eu sou um fracassado,
eu sempre tentei e não consegui, eu vou me debruçar mesmo em cima dessa situação, porque eu sempre volto à estaca zero. É a facilidade que o inimigo tem ao olhar e analisar você. O inimigo, ele fica fazendo projetos em nossa vida. Ele fica fazendo projetos com o que nós somos. E ele quer provar para nós que a nossa solidão faz parte do que ele tem para nós, não do que Deus tem. Porque Jesus, ele não foi lançado no deserto porque o diabo levou, foi porque Deus levou. Jesus, ele não estava fraco porque o diabo quis que ele se enfraquecesse. Não, ele estava fraco porque ele estava em consagração. Jesus, a facilidade de fazer algo não levou ele a fazer porque ele tinha um propósito a cumprir. Então, se nós queremos ser fortalecidos, se nós queremos não ser vencidos no nosso físico, no nosso pecado carnal, nós temos que ter um propósito com Deus, no nosso íntimo, no nosso quarto, porque é no quarto que nós vamos ter o ambiente de solidão, mas também o ambiente de consagração e intimidade com Deus. Na nossa fraqueza, da nossa entrega a Deus, é que nós vamos ser fortes para vencer todas as ciladas e as setas do inimigo. É nas facilidades que nós vamos entender que não, eu não vou me entregar. O Senhor me fortalece. É o Senhor quem vai me fortalecer na minha caminhada. Nós temos que compreender que o nosso físico, ele quer ser o nosso espírito. O nosso físico, ele quer falar mais alto. O segundo ponto que eu quero meditar com você, que nós somos atacados, é no espiritual. Jesus foi atacado no espiritual. 4, 5 a 8. Elevando-o, mostrou num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas essas autoridades e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. No espiritual, foi a segunda área que o inimigo atacou Jesus aqui. As circunstâncias que nós somos atacados no espiritual, ela em muitos momentos é o orgulho, porque o próprio inimigo, ele vem e lança aqui no versículo 5 aqui, e elevando os olhos, ele sempre quer que nós venhamos olhar as pessoas de cima. Ele eleva os olhos e quer nos fazer orgulhosos como ele é. Ele quer que nós enxergamos as coisas da terra com amor. Ele quer que nós enxergamos aquilo que nós estamos perto e nós sentimos prazer naquilo. Ele quer que nós deixamos o espiritual de lado. Ele quer que nós esqueçamos desse reino espiritual. Ele quer que nós esqueçamos de buscar o reino do Espírito, porque é através do Espírito que nós somos cheios do céu, cheios de Deus. Então ele quer ativar o orgulho dentro de nós. Satanás quer nos atacar no nosso orgulho. Ele quer lhe dar poder para que você olhe ao seu redor e diga o seguinte, que o seu orgulho fala assim: eu consegui, foi eu que cheguei aqui, foi minhas mãos que me trouxe aqui. Ele quer nos ativar, quer ativar o orgulho que está dentro de nós, para dizer assim que no espiritual nós não conseguimos nada, mas quando você vai atrás, quando você consegue, e ele foi entregue toda a autoridade às mãos dele. Ele disse isso para Jesus, e não é diferente hoje. Ele quer olhar para nós, quer entregar em nossas mãos a chave da porta que há o orgulho, e nós colocamos ela em nosso coração. A ilusão mostrou-lhe por um momento. O orgulho vai abrir a porta de tudo aquilo que nós queremos que está aqui na terra. E vai abrir a porta também da ilusão de que isso aqui é o bom. Isso é o que nós buscávamos. Só que a própria palavra diz, por um momento, é momentâneo, tudo que está aqui é momentâneo, o que nós devemos buscar é o Espírito. Nós devemos deixar o orgulho, nós devemos deixar essas coisas que são ilusórias de lado. Tudo que está aqui ao seu redor, tudo que está às espreitas, tudo que é lançado diante de nossas mãos aqui na terra, são coisas que vão ficar, são coisas que são passageiras.
é ilusão, pura ilusão, para nos tirar do foco do Espírito. É o Espírito Santo quem vai agir em nossa vida. E é o Espírito que vai nos dar força para vencer as dificuldades. Dar-te-ei todas essas autoridades e a glória deste rei. Então nós devemos tomar cuidado com esta área principalmente, pois o ser humano ele vive buscando isso. Vive buscando todo tipo de poder. A busca do homem é a busca do poder. Porque a busca do homem é a busca do dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder. Então, se nós entendermos que o diabo ele quer atacar cada um de nós no físico, no espiritual, ele ataca você no físico, porque você vai estar debilitado. Ele quer te debilitar primeiro no físico, porque ele quer falar que você não consegue. Ele quer falar que você não consegue ter intimidade. Ele quer falar que você não consegue ter momentos de consagração, de entrega ao Senhor, de entregar um jejum com qualidade. Ele quer falar para você que você é incapaz no físico. No espiritual, ele quer distorcer a sua mente. Ele quer, em vez de você olhar para o Senhor e entregar aos pés do Senhor quem você é, ele quer fazer você ser orgulhoso, orgulhosa. Para assim, eu não preciso estar ajoelhando e pedindo nada. Ele quer te dar a ilusão de que você está saciado com as coisas que você tem. E ele quer te dar um entendimento que você pode ter o poder sobre todas as coisas. Então ele vai te atacando por etapas para que você venha entender que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus, que você não precisa da palavra, que você não precisa do Senhor. E nós temos que trazer esse ambiente para dentro da nossa vida e entender que não é fácil. Jesus passou por esse processo dentro do deserto, com debilidades extremas físicas. Jesus já estava com quase 40 dias sem comer, só bebendo água. E agora ele tem alguém no ouvido dele: coma pão, olha o que eu posso te dar, olha o que eu posso te oferecer. E Jesus se posiciona em quem ele é. Então no espiritual nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para ouvir a voz do inimigo e acatar o que ele tem para nós. Olha, eu tenho tudo isso aqui para você, mas se prostrado me adorares. Então nós temos um Deus, nós entendemos que entre meio à dificuldade Ele está ali conosco. Nós entendemos que o mesmo Espírito que disse o seguinte, e Ele o guiou para o deserto, era o mesmo Espírito que estava com Ele no deserto. Ele não o abandonou. Agora o Espírito Santo deixa ele ser tentado em ouvir a voz do inimigo, mas o Espírito Santo, a Bíblia não relata que o Espírito se afastou para que ele fosse tentado. A Bíblia fala que ele simplesmente foi tentado. Não fala que o Espírito Santo saiu dele e deixou ele só. Então o Senhor sempre estará com você quando você for tentado no seu físico. A Bíblia diz o seguinte, que o olho do Senhor vê todas as coisas. Não há altura, não há profundidade, não há largura onde os olhos do Senhor não alcançam. Então nós temos que tomar cuidado o que nós estamos recebendo no nosso físico. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos recebendo no nosso espírito, porque o Senhor está de olho. O Senhor nos levou para o deserto para conhecer e mostrar o nosso coração a nós mesmos. E nós temos que receber essa prova para nós mesmos, para saber como nós estamos diante do Senhor. Porque Jesus venceu essas provações através da palavra, através do conhecimento, através do entendimento da palavra. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas está escrito, não adorarás a outro Senhor. Está escrito. E quando o diabo, quando o inimigo da nossa alma, ele olha para você e te ataca em todas essas áreas, e você se posiciona como está escrito, ele vai começar a direcionar os ataques dele através da palavra. Porque ele vai lá embaixo também e vai dizer o seguinte, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a seu respeito. E ele pegou foi trabalhar nas emoções
de Jesus agora. Ele vai trabalhar nas nossas emoções. Quando nós olhamos lá embaixo, lá, fala que Jesus foi levado ao pináculo do templo e fala assim: olha, atira-te daqui abaixo, porque está escrito também. Você não disse que estava escrito que nem só de pão viverás o homem? Você não disse que está escrito também que não adorarás a outro Deus além do Senhor? Então agora está escrito também que darás ordens ao seu respeito, não te deixará que você tropece nenhuma pedra. Então atire-te aqui abaixo. Ele vai começar a trabalhar no que você entende, no que você sabe. Ele vai querer trabalhar no ambiente de palavra com você. E você vai dar a mesma resposta que Jesus deu para eles. Respondeu Jesus: dita estas coisas, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nas emoções, ele vai trabalhar na sua vida. No versículo 9 vai dizer o seguinte: então levou Jesus e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire-te daqui abaixo. Então o diabo, ele nos coloca em uma situação onde nós queremos nos achar. Ele nos coloca em ambiente onde ele quer que nós falamos assim: olha, eu sou. Ele queria demonstrar para Jesus: olha, quem você é. Você é Deus mesmo. Você é o Senhor mesmo. Atire daqui abaixo, porque a palavra diz também que não acontecerá nada com você. Ele vai trabalhar na dúvida. No versículo 3 ao 9: se és o Filho de Deus, ele vai começar a trabalhar na dúvida no seu coração. Se você é o Filho de Deus mesmo, você é mesmo Filho de Deus? Porque eu queria ter uma prova. O que você pode dar de prova para mim que você é filho de Deus? Você é filha de Deus. Vai querer trabalhar nas suas emoções. Nós temos que trabalhar em nós, entendendo quem nós somos em Deus. Porque você é filho, você é filha. Você tem que entender que primeiro você tem que se consagrar a sua vida ao Senhor. Você tem que consagrar o seu espírito ao Senhor. E você vai estar bem emocionalmente diante das tentações, diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. Então, a vontade, ela é algo que passa. Toda vontade, ela é uma situação que vai passar. Por isso nós precisamos de aprender a controlar os nossos desejos. Então, as emoções vão nos levar a ambientes que nós estamos com muita vontade de alguma coisa, mas essa vontade sempre vai passar. Jesus passou 40 dias em jejum, com extrema necessidade de alimento, estava com muita vontade de comer alguma coisa, mas chegou um momento em que ele foi cuidado pelos anjos e aquela fome foi saciada. Ele passou um momento em jejum, ele passou um momento em consagração, ele se abnegou de muita coisa, ele com certeza emagreceu, se enfraqueceu fisicamente, mas tinha um propósito. Mas agora ele já tinha se alimentado, e aquela vontade de se alimentar que estava quase levando ele à morte, foi saciada, ela passou. Por isso que nem só de pão viverá o homem. Quando você entende que você não precisa buscar somente as vontades da carne, e sim a vontade do Espírito, você vai entender que você tem que andar com elas juntas. Porque você precisa de comida, mas você precisa alimentar o seu espírito também. E quando nós deixamos o nosso físico, quando nós deixamos o espiritual ao extremo, quando nós deixamos as nossas emoções falarem mais alto, nós nos entregamos às tentações que estão diante dos nossos olhos. Então, eu quero concluir com você aqui, para nós cearmos essa noite, e dizer para você, lá no versículo 13: passadas foram essas tentações, passadas foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo praticamente é um vendedor de pecados, e tem todas as artimanhas para nos enganar. O diabo, ele é um vendedor de pecados, que ele vai insistir em você, ele vai te vigiar, ele vai cuidar, ele vai te apresentar, ele vai te embasar para
vender isso para você, para vender um erro para você, para vender algo que você vai se distanciar de Deus. Ele está totalmente embasado, ele sabe como vender. Só que nós temos que saber o que é bom para nós ou não. E como nós sabemos o que é bom para nós ou não? Nós estamos diante do Senhor. Nós sabemos que quem nos encheu no batismo foi o Espírito. Quem está nos direcionando na dificuldade é o Espírito. E quem está conosco na dificuldade também é o Espírito. E Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar energia para entender. E o diabo vai se afastar de nós. Porque enquanto nós não resistirmos a Ele, Ele vai continuar insistindo, vai continuar alimentando tudo aquilo que a nossa carne quer, tudo aquilo que o nosso espírito anseia. Ele vai distanciar de nós, Ele vai querer trabalhar nas nossas emoções. Então, nós temos que resistir o mal e Ele fugirá de nós. Nós não temos que correr dele, nós temos que resistir Ele. Resisti-lo rebatendo com a própria palavra. Então nós só venceremos através da palavra. Jesus disse o seguinte: a palavra foi o alimento para Jesus nesse momento. Jesus estava cheio da palavra, estava cheio de Deus, cheio do Espírito. Nos momentos de extrema dificuldade, de tentação, a palavra foi o alimento de Jesus. Não era somente o alimento físico. A palavra de Deus foi a resposta divina na tentação dele, no espiritual. Jesus estava até se sentindo só, mas a palavra de Deus foi resposta para ele. No versículo 8: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. A palavra de Deus é resposta para nós no momento difícil de nossa vida. E em quarto, a palavra de Deus foi equilíbrio na tentação emocional. Então a palavra de Deus, ela vai ser alimento, ela vai ser uma resposta e ela vai ser um equilíbrio emocional para nós. Ela vai te alimentar, ela vai te dar resposta e ela vai te dar equilíbrio na sua caminhada. E é o que nós precisamos: alimento, resposta e equilíbrio no nosso entendimento. Então nós precisamos conhecer a palavra, senão estaremos desarmados ao vencermos, para vencermos essas tentações. Se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós estaremos desarmados para vencer as tentações. Então, como vencer as tentações? Ou vencendo essas tentações que estão diante de nós. Poderia citar várias situações a qual nós passamos durante a nossa semana. Poderia citar muitas coisas, porque o mundo dá diversas situações para nós. Para quem vive na prostituição, é a prostituição. Para quem vive longe da palavra de Deus, é a falta de compromisso com o Senhor. Para quem vive desgarrado do que é a essência de viver no Espírito, é isso. É porque nós vivemos focados em algumas circunstâncias, onde nós colocamos em pedestais que só isso é o errado. Não. Se afastar de Deus é se entregar às tentações que o inimigo quer para nós. Porque tudo que não te leva a estar junto de Deus é uma tentação que você cedeu e acolheu para dentro de si. É por isso que eu sempre digo isso, eu sempre falo isso. A pessoa, nossa, foi tão boazinha, né? Uma pessoa tão boa, né? Deve ter ido para o céu. Confessou Jesus? Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, é só Deus que sabe. Mas um dos processos para viver a palavra é isso: confessar, ser batizado, cheio e caminhar na presença do Senhor. Eu não estou aqui fazendo um pré-julgamento, eu estou dizendo que sem isso nós não vivemos, nós não vencemos o nosso físico, nós não enchemos o nosso espírito, nós não estabilizamos o nosso espiritual, nós não estabilizamos as nossas emoções. E o Senhor quer estabilizar as suas emoções, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim, Ele quer continuar cuidando de nós, Ele quer continuar direcionando os nossos pés. Eu queria orar com você antes de nós cearmos.